Olá, pessoal! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um vídeo da série Os Dons do Seu Mapa Astral. Aqui a ideia é trazer as potencialidades de determinados posicionamentos, tá? Já falei sobre Vênus, vou falar sobre Marte agora nesse vídeo, tá? Mas vou falar sobre outros planetas, vou voltar para Vênus, a ideia é ficar trazendo exemplos e exemplos aqui até quando for a hora de parar, tá bom? Então, caso você queira concorrer, né? Assim, não é um sorteio, mas eu vou escolher, né? Então, caso você queira concorrer para que o seu mapa seja o escolhido para ser o exemplo, tá? É só você colocar nos comentários eu e colocar a data de nascimento, o horário de nascimento, tá? E a cidade aonde nasceu, tá bom? Para poder concorrer. Sem esses dados eu não consigo gerar o mapa astral, tá bom? Então é isso. Vamos lá, que hoje eu vou falar sobre o planeta Marte, tá bom? Marte, que é o nosso pequeno guerreiro, é nosso guerreiro interior, né? Ele é o planeta que fala dos impulsos, da sexualidade, fala da nossa agressividade, da nossa capacidade de decidir, de agir, tá? E de se defender também, tá? Marte é o nosso guerreiro, então ele sempre vai falar das potencialidades relativas exatamente a essa capacidade de agir, né? De tomar decisões, de escolher, de batalhar por algo, tá? Então vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui. E o exemplo é não vou chamar ele de M, tá? É um dos seguidores, dos inscritos, que comentou em um vídeo anterior dessa série, tá? Então, por isso que eu falo, se você quiser, comente também aqui data de nascimento, horário de nascimento, tá? E cidade aonde nasceu. São esses três dados que eu preciso, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas. Vamos lá, equipe. Obrigado, equipe. Bom, esse aqui é o mapa do M, tá? E eu vou olhar para esse aqui, que é Marte. Marte está aqui em Áries, tá? Opa, aqui, Marte em Áries, em conjunção ao meio do céu, tá? Então, o que significa isso? Vamos lá. Pessoas que têm Marte em Áries são pessoas muito guerreiras, né? Elas têm, na sua capacidade de decidir, de escolher, de agir, tem exatamente essa energia impulsiva que caracteriza exatamente a natureza de Marte, né? Então, são pessoas que guerreiam, que lutam, que escolhem, que decidem, né? E então, para isso, né, assim, são pessoas extremamente habilitadas, tá? Claro que tem várias nuances aí, mas em teoria, né, quem tem Marte em Áries tem muita capacidade de decidir, de brigar por aquilo que quer, tá? Mesmo que depois mude de ideia, porque quem tem Marte em Áries não costuma estar preso ao que decidiu, tá? Normalmente, quem tem Marte em Áries é aquela pessoa que age, depois se vê que aquilo não faz mais sentido, volta atrás e age de novo, age diferente, e assim vai vivendo, sempre com impulso, não fica preso a pensamentos, fica pensando muito se eu devo ou não devo, calculando muito. Não fica, não. E vai muito na intuição mesmo, que sente ali na hora e foi, entendeu? Então, é isso. São pessoas que lutam, que batalham, que guerreiam, que escolhem, que decidem rapidamente, sabe? Então, isso aí é uma pessoa que tem Marte em Áries, normalmente, tá? E como está no meio do céu, estamos falando de decisões, batalhas, lutas, escolhas relativas aos seus objetivos pessoais, tá? Meio do céu fala sobre as ambições. Eu quero chegar naquele lugar. Então, é uma decisão impulsiva, uma batalha, uma luta, tá? Na direção de atingir seus objetivos. Então, isso é um baita de um talento, né? Isso aí é um baita de um dom, de uma potencialidade. A pessoa ela tem energia para buscar o que ela quer, né? Então, isso é muito importante. E fora isso, também para carreira e para trabalho, é excelente. Se eu quero atingir determinado nível profissional, essa pessoa tem muita energia para isso. Ela age, ela corre atrás, ela vai, ela não desiste, ela pode inclusive mudar de ideia, né? Porque ela é a energia do impulso de Ares, então ela não tá tão preocupada assim
com uma regularidade, tá? Porque Ares não tem nada de regular, não. Mas aqui estamos falando de luta. A pessoa vai lá e ela escolhe, ela vai, não vai faltar isso para essa pessoa, capacidade de tomar decisões. Não vai, tá? Normalmente não, claro, a não ser que tenha alguma outra questão no mapa aqui que traga isso. Mas então isso é um baita de uma potencialidade muito interessante para isso, para buscar objetivos, para construir a sua carreira e sua imagem profissional, sua imagem pública, como você é visto pelas pessoas, tá? Fora isso, é uma capacidade de liderar também muito grande. Esse aí é o general que comanda os soldados, é aquele cara que estimula as pessoas à luta, né? É bem isso. Inclusive pode ser um esportista, uma pessoa que é muito conhecida, né? Ela é vista pela sua capacidade de agir, de competir, né? A Martin Ares é uma energia de muita competitividade, então para isso é muito interessante, tá? Claro que Martin Ares tem suas questões, né? Tem suas dificuldades também, que é muito ligadas exatamente ao excesso disso, né? Que é o impulso, né? A pessoa depois se arrepende, é a agressividade, é a impaciência, né? Tudo isso está associado à energia de Ares, né? Marte em Ares no meio do céu, inclusive, tá? Mas eu estou falando aqui de como isso pode ser bem usado, né? Exatamente isso, para você poder liderar pessoas de forma decidida, de forma rápida, de forma a dar o exemplo da luta, né? Isso aí é perfeito para quem tem Marte em Ares no meio do céu, tá? E aí, esse Marte em Ares, ele está em trígono, está em harmonia com a Vênus em Leão, na casa 2 e em harmonia também com a Lua em Sagitário, na casa 6. Então, realmente é uma energia de luta muito forte na direção de tudo que é ligado ao trabalho, tanto com relação a ganhos financeiros, tá? Aqui é uma energia muito forte para ganhar dinheiro, tá? Inclusive ganhar dinheiro com trabalhos autorais ou fazendo aquilo que faz sentido para ele, que realiza pessoalmente. E ao mesmo tempo é muito bom também essa uma energia que flui muito na direção de, inclusive, de fazer vínculos no cotidiano para que ele consiga atingir seus objetivos profissionais e suas ambições pessoais, tá? Então nós temos aí uma energia muito fluente para tudo que é ligado ao trabalho, inclusive para fazer vínculos, formar vínculos nesse contexto, tá? Vínculos com a Lua e também angariar parcerias, né, com essa Vênus aqui na casa 2. Só precisa ter muito cuidado com relação a questões financeiras aqui, porque pode ter um gasto muito impulsivo, né, com essa Vênus em Leão. Em trígono com Marte em Áries, tem uma energia de fogo muito grande na direção do dinheiro, né? E isso pode, claro, eventualmente significar muitos gastos impulsivos. Aí a pessoa tem que estar muito atenta. Mas para poder gerar, né, fazer parcerias para poder gerar dinheiro, para poder inclusive desenvolver talentos, é excelente, tá? É uma facilitação muito grande, tá? E agora vamos falar das dificuldades, porque nem tudo, né? Nem tudo é bonitinho nessa vida. Ó, nós temos também aqui Sol, aqui em Câncer, que está em quadratura com esse Marte, em Manhares, no meio do céu, e Urano, aqui no fundo do céu, em oposição a esse Marte. Tá um pouquinho distante, mas dá para considerar ainda em oposição, tá? Então, isso traz uma pressão. Isso faz com que essa energia de ação na direção dos objetivos pessoais e profissionais possa eventualmente ser movida com algumas mágoas, algumas feridas do passado podem mover essa energia e trazer mais impaciência nessa busca de, né, de crescimento pessoal, de cuidados com a própria carreira, com a imagem pública, tá? E ao mesmo tempo, questões do passado podem trazer aqui, ou relações familiares, relações de intimidade em geral, pode fazer com que existam algumas atitudes extremamente impulsivas, muito erráticas, né? Em que falte o mínimo de direção, né? De uma direção definida, porque o Urano muda. Além disso, também atitudes muito rebeldes, né? Que às vezes são atitudes para chocar, para se perceber, para se fazer perceber, ser notado como alguém que é contrário a outra pessoa ou alguma outra causa, tá?
Então, tem essa questão que é importante ter muita atenção. Então, essa pessoa vai precisar sempre buscar conciliar essa busca por crescimento pessoal com aquilo que faz sentido para ela, com a independência dela, com aquilo que realiza ela pessoalmente, aquilo que dá segurança para ela, aquilo que traz proteção para ela, tá? É um Sol em Câncer quadrado com esse Marte. Porque isso pode gerar muita impaciência, muitos conflitos, gerar inclusive mágoas, né? Então, por isso que é importante essa pessoa, o M, de alguma forma, não deixar de buscar proteção, não buscar de colocar a marca pessoal dele naquilo que ele está fazendo, ou não deixar é, de fazer aquilo que ele queira fazer por ele, independentemente das ambições, sabe? Inclusive no sentido de se colocar, de não se submeter de qualquer forma ou a situações para que ele atinja seus objetivos, sabe? Porque ele precisa também ter a marca dele, ele precisa ter a sensação de que de que ele não está só buscando carreira e trabalho, buscando ambições, mas que ele também está buscando algo que faça sentido para ele, sabe? Então, independentemente de dinheiro, de trabalho, de carreira, de imagem pública, tudo isso, tá? Então traz muito isso. E também vai precisar conciliar com algumas situações muito instáveis na casa, ou na moradia, ou na família, tá? Pode inclusive trazer alguns conflitos com a família, né? Isso aqui, esse Marte e Urano, atitudes muito, como eu falei, rebeldes mesmo, ou erráticas, né? Então, realmente é importante ter em mente isso. Mas a partir do momento em que ele consegue conciliar o conforto e a proteção dele, e também as instabilidades de casa e moradia, né, ou na família, ele consegue ter atitudes mais coerentes com o que faz sentido para ele, né, independentemente de ambições e de imagem pública, tá? E também ele consegue ter atitudes mais inovadoras, mais disruptivas, sabe? O Urano traz isso, né? Ações, impulsos novos, na direção de algo novo, na direção de algo diferente. Marte em Áries já tem isso, porque já é a energia do pioneirismo, ação nova. E com a oposição ao Urano traz isso ainda mais. Traz uma inovação ainda maior para essa ação. E junto com uma certa pressa, uma certa instabilidade ainda maior, né? Então, mas é importante sim que eles busquem essas conciliações, esses ajustes para poder ter ações inovadoras, ações muito diferentes no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito à carreira, no que diz respeito às suas ambições pessoais. Tá bom? Então é isso, né? Esses são os grandes talentos, os grandes potenciais do Marte em Áries nesse mapa de nascimento, tá bom? Então, caso você queira participar, caso queira concorrer, como está escrito aqui, e para eu fazer um pequeno vídeo como esse, é só escrever eu nos comentários e colocar seus dados de mapa de nascimento, repetindo o dia, horário e cidade aonde nasceu, tá bom? Então, muito obrigado. Se você gostou, compartilhe com quem gosta de astrologia, compartilhe com os amigos para que eles possam também participar, concorrer e também ver uma análise astrológica, como a gente acabou de ver, uma análise simples, rápida, né? Pode ser mais profunda do que isso, lógico, mas assim, é só para mostrar o posicionamento específico, tá? Então é isso, gente. Compartilhe, curta, não esqueça de curtir. Se quiser, tiver alguma dúvida, comente também, que eu vou ou reagir ou responder aos comentários, tá bom? Então é isso. Curta, hype também, para ele chegar a mais pessoas. Cada curtida faz ele chegar a mais pessoas. Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, ajude ele a chegar a outras pessoas que também gostam desse assunto, tá bom? Então, muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo dessa série. Um grande abraço e até lá.